O nosso tema é um novo Brasil. Brasil das reformas e Brasil das oportunidades. Colocação básica. Em 1977, tendo havido a desaceleração da economia brasileira, do crescimento, nós tivemos um aumento do PIB de 5%. E a Fundação Getúlio Vargas publicou um trabalho dizendo que o Brasil estava em recessão de crescimento. Recessão de crescimento. No Brasil de 2014, nós temos necessidade de uma nova estratégia, através, conjugadamente, do Brasil, país das reformas, e Brasil, o país das oportunidades. Para, a curto prazo, termos crescimento de pelo menos aqueles 5% que mencionamos. E uma visão de longo prazo, rumo ao Brasil desenvolvido no espaço de uma geração, 2 ou 3 décadas. Proposta para um novo Brasil. Ela envolve 2 grupos de ação. Primeiro, que se crie o Grupo de Ação Brasil das Reformas. Haveria um grupo de formulação constituído de técnicos, de empresários principalmente. Haveria um grupo de supervisão, seria o presidente da República e o governo, alguns ministros. A execução seria dos ministérios. E, para que as coisas realmente aconteçam, para que haja controle, um grupo de avaliação da execução, constituído pelo presidente, auxiliares por ele selecionados, técnicos selecionados, empresários selecionados. Tudo isso com reunião de 3 em 3 meses. E os ministros, nas áreas em que as coisas estejam acontecendo, têm que apresentar relatórios de execução. A mesma coisa se poderia fazer, se pode fazer, se deve fazer no Grupo de Ação Brasil das Oportunidades. Vamos seguir exatamente este modelo para que as coisas aconteçam e nós tenhamos um Brasil das reformas e um Brasil das oportunidades. Brasil, o país da reforma. Pontos a destacar. Rapidamente. Revolução na sociedade. Para a emergência da sociedade ativa e moderna. Ativa porque se manifesta, moderna porque defende o interesse público. Esta sociedade ativa e moderna
seria principalmente para termos melhores governos a nível federal, estadual, municipal. Ela se manifestaria e ela monitoraria, ou seja, acompanharia para o melhor aproveitamento de oportunidades econômicas, para haver mais oportunidades para os pobres, inclusive nas favelas. Revolução na política, para modernizar o sistema de partidos políticos e o Congresso Nacional. E reforma fiscal, principalmente na Previdência. Por força da Constituição de 88, recebem hoje salários ou benefícios no orçamento da União mais de 50% da população brasileira. A proposta principal é a imposição de idade mínima de 60 anos para a aposentadoria por tempo de contribuição. Reforma na educação. No desenvolvimento, importa é aprendizado. É o que se diz em inglês, skills, qualificação, e não apenas educação formal na escola. E aprendizado para toda a vida. É uma reciclagem permanente de todos nós. Assinalando que a educação moderna implica a universalização dos códigos da modernidade. Capacidade cognitiva, que é a capacidade de pensar, capacidade de tomar decisões, capacidade de comunicar-se, capacidade criativa, domínio do inglês, que é a língua franca, capacitação em TICs. Mas temos vulnerabilidades como uma administração travada, politizada e que não presta contas nas escolas, regras equivocadas na escolha de diretores, professores que não aprenderam a ensinar, conteúdo demais, aprendizado de menos, e pais que dizem valorizar a educação, mas na prática não valorizam. Essas vulnerabilidades foram apontadas pelo Cláudio Moura Castro. Agora, rapidamente, Brasil, o país das oportunidades. Destaques a fazer. Há uma enorme diversidade nas áreas de grandes oportunidades não aproveitadas no Brasil. Na área de tecnologias do futuro, setores intensivos em recursos naturais, desenvolvimento social, área de cultura, as indústrias criativas e o desenvolvimento ambiental. Vamos dar uma ideia. Tecnologias do futuro. O Brasil como potência em inovação e tecnologia. Transformação da biotecnologia, com base na biodiversidade, em uma das grandes tecnologias do século XXI, principalmente para dar uma estratégia para a Amazônia. Nós vamos ter esse tema discutido num dos painéis do fórum.
Estratégia TIC Brasil 2022, tema que também vamos discutir num dos painéis. E assim vai, e finalmente, desenvolvimento da nanoeletrônica, que é a eletrônica do futuro, com vistas ao desenvolvimento e à segurança. Segurança por quê? Porque se usarmos a nanoeletrônica, não é nanotecnologia, nanoeletrônica, o Barack Obama não vai mais poder espionar o celular da presidenta Dilma Rousseff. Setores intensivos em recursos naturais. Usar o pré-sal para transformar a economia brasileira e não apenas para produzir petróleo e gás. Novos avanços na melhoria da nossa matriz energética, carro elétrico, usar o modelo escandinavo para construir grandes complexos industriais em torno dos setores intensivos em recursos naturais. Do agronegócio, partimos para a agroindústria, da mineração para a metalurgia, do petróleo para a petroquímica, e assim desapareceriam os setores primários da economia. Desenvolvimento social. Novo sistema de transportes coletivos metropolitanos à base de trilhos. O Brasil inventou a novidade de que ônibus é transporte de massa. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Transporte de massa é sobre trilhos, é metrô, é trem de subúrbio, é bonde moderno, o VLT, veículo leve sobre trilhos. Então, há 100 anos atrás, nós deveríamos ter construído o metrô do Rio de Janeiro, como aconteceu em Paris, em Londres, em Nova York. Agora nós acordamos para a ideia de levar o metrô à Barra da Tijuca. Nas cidades médias, usa-se na Europa toda o VLT, o bonde moderno. E transformar as favelas nas regiões metropolitanas em oportunidade para desenvolver o país, usando setores como artesanato, economia solidária, cultura, turismo e qualificando mão de obra. Por isso dizemos, favela é cidade. Desenvolvimento cultural, ou o que chamamos de teatro mágico da cultura. Uma estratégia de desenvolvimento das indústrias criativas, dotando-as de fortes estruturas empresariais e institucionais. Nos países desenvolvidos, essas indústrias criativas são mega indústrias. O Brasil é mais criativo do que esses países, mas não sabe construir boas estruturas empresariais, boas estruturas institucionais. Por isso,
nós não exportamos suficientemente as indústrias culturais brasileiras. Para não falar de turismo, nós citamos aí 3 casos internacionais. E a oportunidade global, que é o desenvolvimento ambiental. É o Brasil como potência ambiental, através do PIB verde. Em lugar de ficar medindo emissões, nós temos que mudar a forma de produzir, o que os economistas chamam de função de produção, para que tenhamos uma agricultura que já nasça verde, uma indústria que nasça verde, serviços verdes e assim um PIB verde. É isso que nós temos de fazer. Nós estamos agora concluindo com São 3 as conclusões para encerrar. Primeiro, existe no Brasil atual uma crise sociopolítica, com risco de um maio vermelho. Essas palavras não são minhas, estou fazendo citação. Só ver as manchetes de jornais nas últimas semanas. Às vésperas da Copa, protestos se multiplicam. Grevistas apedrejam 467 ônibus no Rio. Há 35 dias do Mundial, protestos atingem 10 grandes cidades brasileiras. E as interpretações? Para o Arnaldo Jabor, o Brasil está com ódio de si mesmo. Para o professor José Veríssimo, da Universidade de São Paulo, atos violentos vêm da descrença nas instituições políticas. E, em certa medida, nas instituições econômicas também. Isso mostra a essencialidade das reformas propostas no livro do Fórum Nacional O Brasil das Reformas. Segunda conclusão: elevado crescimento do PIB não é suficiente. É essencial mobilizar a sociedade em torno da ideia de oportunidade para todos. Impossível aceitar a situação colocada no livro Animal Farm, Fazenda dos Animais, que o Chico Buarque chamou de Revolução dos Bichos, do George Orwell. Todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Oportunidade principalmente no sentido de um lado, educação de qualidade, pelo menos até o nível médio, inclusive educação técnica e educação tecnológica. Isso tem que ser universalizado. De outro, emprego para todos. Só o emprego tira da pobreza. Vamos libertar o pobre, tirando-o da pobreza.
Todo mundo tem que ascender pelo menos até a classe média. Em terceiro lugar, precisamos recordar as propostas feitas no início para um Brasil novo, ou seja, o grupo de ação que nós sugerimos, Brasil das Reformas, e o grupo de ação Brasil das Oportunidades. Necessidade de transformar propostas como essas em realidade, para que o país, no médio prazo, saia da crise sociopolítica referida e passe a crescer a taxas de pelo menos 5% ao ano e desenvolver-se em múltiplas dimensões: econômica, social, política, cultural, ambiental. Muito obrigado.